não estão sendo fáceis. Ele está sendo sabatinado por todas as seitas que existiam em Israel no seu tempo. Um pouquinho antes, os fariseus e os herodianos haviam questionado Jesus a respeito do tributo, se era lícito ou não pagar tributos a Roma. A Palestina estava debaixo do domínio romano, os judeus tinham perdido a sua independência política, tinham que se submeter a Roma, e estava se tornando uma situação bastante constrangedora, e certamente que todos aqueles que baixassem a cabeça diante de Roma era visto como um colaboracionista, como alguém desprezível, alguém que não merecia a cidadania porque estava se submetendo a um dominador estrangeiro. Acontece que eles eram obrigados a pagar tributos, e os herodianos e os fariseus foram questionar Jesus a respeito disso. Vocês ouvem pouco falar dos herodianos. Era mais uma das seitas, uma pequena seita, e o seu líder era Herodes mesmo, o governador. E essas pessoas eram muito chegadas ao palácio. E consideravam Herodes como alguém que merecia ser ouvido. Pouco ouvimos falar dos herodianos, mas era uma seita respeitável e poderosa no tempo de Jesus. Jesus responde muito bem, tanto aos fariseus quanto aos herodianos, percebe a hipocrisia ocorrendo naqueles corações, pega de uma moeda que era usada para pagar o imposto, apresenta aquela moeda e pergunta de quem é essa efígie, quem é esse rosto que está estampado nessa moeda. E respondem: essa moeda, quem está estampado nessa moeda é César. Então Jesus diz: então deem a César o que é de César. Se é questão de dinheiro, se vocês têm que dar alguma coisa a César, deem a ele o que é dele. O dinheiro não tem o rosto dele, então deem a ele. Agora não se esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. Chega de hipocrisia, chega de uma atitude que não condiz com a vontade de Deus. Deem o coração de vocês a Deus, disse Jesus aos herodianos e aos fariseus. Esses saem envergonhados da presença de Jesus, e eis que se apresentam outros, que são os saduceus, e vão questionar Jesus a respeito da ressurreição, porque para os saduceus as bênçãos de Deus aconteciam aqui, e a herança, que eram os filhos, é que perpetuariam o nome deles. Não haveria ressurreição, tudo que tinha que acontecer com o ser humano aconteceria nesse período. Acabado, encerrado esse período, o ser humano voltava a ser pó, voltava à terra e acabou-se a história. Para os saduceus, uma das seitas importantes de Israel era assim: a realidade do presente e a promessa do futuro, ou seja, futuro nenhum, presente tudo. No futuro acabou, não tem mais esperança, a vida não iria prosseguir depois da morte. E eles vão para Jesus com uma questiúncula, uma daquelas questões assim de rodapé de livro, e diz: mestre, nós queremos falar com você a respeito de uma situação. Uma mulher era casada e seu marido faleceu, e quando ele faleceu, essa mulher casou com outro homem, e por questões do destino esse homem também morreu. E ela foi e casou com outro, e assim sucessivamente casou com vários homens, porque todos eles morriam. Eu não sei, nessa ilustração, se esses homens não tinham prestado atenção que não era uma coisa boa casar com aquela mulher, que era casar e morrer, uma serial killer. Mas era uma história que eles estavam contando para Jesus, porque eles tinham uma coisinha a perguntar a Jesus. Falou: tudo bem. Ela casou, seus maridos um por um foram morrendo, e ela finalmente morreu também, e foi para o paraíso, foi para o céu. Agora, quando ela chegou no céu, mestre, de quem ela seria esposa? Jesus responde: vocês estão equivocados por desconhecerem as Escrituras, porque no céu ninguém se casa. As pessoas no céu são como os anjos de Deus,
convivem fraternalmente, sem casamento e sem procriação, porque o número daqueles que deveriam ser já tinha chegado à sua posição final. Não haveria mais necessidade de produzir novos seres, porque o número ideal já se tinha alcançado. Então no céu viveremos fraternalmente, sem nenhum casamento. E Jesus fala: vocês, saduceus, erram, porque desconhecem as Escrituras. E aproveita para agulhar os saduceus, dizendo: não é verdade que Deus se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Que história é essa de Deus ser Deus de mortos? Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na presença de Deus. Vendo finalmente os doutores ser obrigados a amar alguém, existe uma imposição, portanto, para que eu ame a Deus? Então não é amor. O amor nasce de um relacionamento muito próximo, harmônico, de uma vida fraterna a dois. O amor vai brotando aos poucos e é regado aos pouquinhos para que ele se torne uma grande árvore, de uma pequena semente, de uma pequena atração, de um pequeno gesto, muitas vezes, de uma admiração pela inteligência, pela capacidade, pela postura, pelos gestos, pela presença. Nasce a admiração e dali brota aquilo que nós chamamos de amor. O amor não pode ser imposto. O amor não pode ser determinado. Eu não posso exigir que a minha esposa me ame. A minha esposa não pode exigir que eu a ame. Não é exigência, não é imposição, não é mandamento. Eu não posso amar a Deus porque eu sou forçado por uma ordem de Deus, por um dos 10 mandamentos mais resumidos, que é o sumário da lei, a amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha capacidade, com todo o meu ser, eu tenho que amar a Deus. Se você for por esse caminho, dá meia volta, por favor, você está no caminho errado. Quando Jesus responde aquela pergunta do doutor da lei, querendo com a lei alguma coisa a respeito de Deus, Jesus responde com um mandamento, com o único mandamento que não é e nem pode ser, em sua essência, um mandamento. É uma chamada à reflexão. É um convite a parar e a pensar. É um convite a admirar uma necessidade imperiosa do ser humano de satisfazer o vazio interior, enchendo da presença do amor de Deus. Abrir as portas para que o Deus que ama, independente de situações, o Deus que ama, independente de condições, possa vir a ter em você eco para o amor que dele emana. Não é um mandamento, é um convite, é um chamado da parte de Deus. Você tem que amar a Deus? Jamais. Se você tiver que amar alguém, você está errado. Agora responda para o seu vizinho, não seja bobo. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Assim como Deus bate à porta do nosso coração, diz: se você me ama, abra essa porta, eu quero entrar. Em Apocalipse há uma figura muito bonita de Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a batida que eu estou batendo e abrir as portas, eu entrarei e cearei com ele. Me assentarei em sua mesa e estarei naquela vida para sempre. Isso é um convite amoroso.
um convite feito de coração aberto. Deus não espera forçar você a que você o ame. E seria o maior fracasso da parte de Deus. O versículo que é pedra fundamental na fé cristã, que é João 3,16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que resolver do fundo do seu coração crer no Filho de Deus não morrerá, mas terá a vida eterna. Isso é um gesto de amor. Isso é uma atitude de procura, de entrega espontânea e não forçada. É o querer. Eu quero amar a Deus, porque eu sei que nele a essência do amor desinteressado habita. Eu sei que eu posso confiar em Deus. Eu sei que posso caminhar com Ele. Eu sei que posso caminhar com aquele que me conhece por dentro, que não vê o meu exterior, que é falsamente bom, mas vê o meu interior, que na verdade é amargurado. Eu quero estar ao lado de alguém que pode transformar essa amargura em doçura, que pode me transformar de ser abjeto em alguém cuja vida é preciosa. Eu quero estar com essa pessoa. Eu sei que você também quer estar. Deus está nos dando um convite hoje, nos mandando um convite hoje. Um convite amoroso, carinhoso, afetuoso, fraterno, de pai que ama. Dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Ele tem cuidado de nós. Deus pode nos transformar naquele que nós podemos ser. Deus pode levar-nos a sermos aquele que Ele quer que nós sejamos. Porque nós temos potencial para ser. Que nós temos condições de chegar lá, exatamente nesse ponto. Fazendo a opção correta em nossa vida. Fazendo a opção certa, pelo caminho correto, que agrada a Deus e que nos sustenta em pé. Porque os demais caminhos é muito comum que nos puxe o tapete. E que nós caiamos vezes sem fim. Deus quer que você faça a opção correta por Ele, nele, firmado nele. Um Deus que não é um ser abstrato, cósmico, perdido na imensidão do universo, mas é um amigo que está sentado ao meu lado, na minha mesa, e me conhece, porque Ele tem uma experiência existencial comigo e eu com Ele. Não é um ser lá, é alguém que está aqui, que eu posso sentir a mão dele segurando a minha mão, porque não é um ser abstrato, é o meu Pai que me criou e que me ama. O convite de Jesus é: ouve, ó Israel, presta atenção, Israel, guarda um tempo, Israel, povo de Deus, ouçam com atenção, com carinho. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não porque você é forçado, de todo o teu entendimento, todo o teu intelecto, de todas as tuas forças, das fímbrias dos teus músculos, de todo o teu ser, a plenitude de você, porque Deus é pleno, completo, absoluto, total. Seja completo, absoluto e total em Deus, nesse amor que não tem nenhuma condição. Nenhuma condição. Senhor Deus, quando eu for bom, eu vou te procurar. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Onde Deus falou isso alguma vez? Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, tome as dificuldades da vida, tome as dores da tua vida, tome os sofrimentos, tome as tuas dificuldades inerentes a cada dia, toma a tua cruz e me segue. Vem do jeito que você está.
Não espere ficar bom. Não espere ficar bonzinho. Não espere ficar santo para procurar a Deus. Vem com todas as tuas mazelas, porque Ele tem o bálsamo que casa hoje. Essa palavra carinhosa da parte de Deus. E diga para o teu vizinho do lado: eu sou a única pessoa que Deus ama nesse mundo. Pode dizer. É assim que você tem que sentir o amor de Deus, como se fosse a única pessoa no mundo a ser amada por Deus. E aí você vai compreender a grandeza desse amor, que não olha de cima a multidão e diz: olha, aquele pessoal lá da geral, eu amo aquela turma toda, viu? O pessoal da arquibancada aqui também, eu amo essa turma todinha aqui. Ele vai olhar lá e vai dizer: você aí, é você que eu amo. E esse você aí é o dedo de Deus apontando para você, para mais ninguém. É assim que eu sinto Deus, é assim que eu espero que você sinta a Deus. Não Deus dos outros, o meu. Não Deus dos outros, o seu. Que Deus te abençoe rica, abundantemente. Vamos ficar de pé.